Bom dia, pessoal! Como é que vocês estão? Estamos iniciando uma nova semana e com ela iniciamos também um novo mês. O mês de maio chegou ao fim e estamos dando início hoje a um novo mês do ano, o mês de junho. Portanto, hoje é segunda-feira, dia 1 de junho de 2020. Nós vamos começar a nossa aula de hoje fazendo a leitura de um texto. Esse texto pertence ao gênero discursivo poema e tem como título A Terra. Vamos lá. A Terra. Este planeta que amamos, há milhões de anos formado, e é o nosso planeta Terra, planeta por nós habitado. Mas o planeta chamado de belo planeta azul está cinzento, está cansado, está sujo de norte a sul. Os homens não têm cuidado das florestas e do mar. Há poluição por todo lado, há muito fumo no ar. Meninos de todo o mundo, meninos que estão a crescer, cuidem do nosso planeta, pois nele queremos viver. Não deixem lixo para o chão, das florestas bem cuidar. Mantenham limpo o oceano e não esqueçam de reciclar. São regras muito importantes que protegem o ambiente e assim faremos da Terra um planeta mais contente. Rosarinho, 22 de abril de 2010. O poema que acabamos de ler fala sobre a Terra. E o que é a Terra? Isso mesmo, a Terra é o planeta onde nós vivemos. A Terra é o nosso meio ambiente. Ô tia, e o que é que faz parte do meio ambiente? Olha só, vocês já sabem que o meio ambiente é o espaço habitado por pessoas, por animais. Dessa forma, constitui o meio ambiente nós, seres humanos, os animais, as plantas, a natureza, tudo isso é o nosso meio ambiente. Só que como vimos no poema, o nosso planeta Terra, que também é o nosso meio ambiente, e está doente. Por que é que ele está doente? Porque nós, as pessoas, os seres humanos, estamos destruindo, não estamos preservando os recursos naturais que fazem parte do meio ambiente. O homem tem jogado lixo no chão, quando o local correto de se jogar o lixo é o lixeiro, tem desmatado as árvores, cortando, queimando, tem poluído os rios, as águas, por isso que o nosso meio ambiente está doente. E o que é que nós podemos fazer para que ele volte a ficar saudável? Nós precisamos ter atitudes diferentes. Nós precisamos mudar o nosso comportamento. Precisamos colocar sempre o lixo no lugar do lixo. Precisamos reciclar. Precisamos cuidar das águas, cuidar dos animais. Vocês sabiam que proteger os animais, adotar os animais, cuidar deles direitinho, também é uma forma de estarmos contribuindo com o meio ambiente? Pois é, em nossa aulinha de hoje, além de nós estarmos falando sobre o meio ambiente, nós iremos estudar o que é uma sílaba e o que é uma divisão silábica. Pois bem, vamos dar início ao conteúdo. Vocês sabem o que é uma sílaba? Não sabem o que é uma sílaba? Pois bem, tia vai explicar para vocês. Para explicar, tia retirou do texto algumas palavras. Vamos fazer a leitura dessas palavras? Olha só, aqui nós temos as palavrinhas planeta, mundo, lixo, cuidado, ar e terra. Todas essas palavras estavam presentes no poema. E o que é que essas palavras elas têm em comum? Todas elas são formadas por sílabas.
E o que é uma sílaba? Olha só, sílaba é cada parte da palavra que nós pronunciamos em uma única emissão de voz. Então, cada parte da palavra, ao ser pronunciada, corresponde a uma sílaba. Olha só, na palavra planeta. Vamos pronunciar essa palavra planeta. Quantas sílabas tem essa palavra? Vamos contar? Nós podemos contar da seguinte forma. Contando com os dedinhos, ou então nós iremos fazer diferente em seguida, batendo palmas para cada som que vai ser pronunciado, para cada sílaba. Olha só. Planeta. Cada parte da palavra que eu pronunciei corresponde a uma sílaba. Eu posso verificar o número de sílabas de uma palavra por meio de uma outra forma. Olha só, se eu for bater palmas para cada sílaba que eu pronuncio, vou ter a mesma quantidade da palavra anterior. Olha só, planeta. 3 sílabas. Olha só, uma sílaba, ela vai ser sempre formada ou por uma vogal, ok? Ou por uma vogal e uma consoante, ou ainda vamos ter palavras em que as sílabas são formadas por uma consoante, por uma vogal e por uma consoante. Vocês viram que tia falou que uma vogal sozinha pode representar uma sílaba? Pode sim. Agora, uma consoante, não, certo? A vogal é a base de uma sílaba. Em todas as sílabas de uma palavra, sempre vamos ter uma vogal. Aí, observando aqui, se nós fôssemos fazer a separação silábica da palavra planeta, sabendo que a sílaba é cada parte da palavra que é emitida em uma única emissão de som, em uma única emissão de voz. Nós temos, plan é uma sílaba, planeta. Olha como ficou a separação silábica dessa palavra. Planeta. Essa palavra tem 3 sílabas. Agora, se nós formos observar aqui, aqui nós temos uma sílaba formada por uma consoante, o P é uma consoante, por uma outra consoante, que é o L, e por uma vogal. Estão percebendo? Consoante, consoante, vogal. Essa sílaba ela é formada dessa forma. Se nós formos observar agora a sílaba né dessa palavra, ela é formada por quem? Por uma consoante, não é, pessoal? E por uma vogal. E a sílaba tá dessa palavra é formada por quem também? Por uma consoante. O T é uma consoante e o A é uma vogal. Então, eu quero que vocês entendam que as sílabas de uma palavra correspondem a cada parte da palavra, a cada som que é emitido ao pronunciarmos a palavra. Vamos observar agora aqui a palavra mundo. A palavra mundo possui quantas sílabas? Vamos fazer a contagem? Olha só. Mundo. Eu abro a minha boquinha para pronunciar essa palavra 2 vezes. Logo, essa palavra possui 2 sílabas. E como é que eu vou fazer a separação silábica dessa palavra? Primeiro, para fazer a separação silábica, é necessário que eu fale a palavra, que eu pronuncie a palavra. Dessa forma, se a minha palavra é mundo, vamos pronunciar cada parte da palavra. Mundo.
Então, o é uma sílaba e o dó é outra sílaba. O corresponde à sílaba inicial e o dó à sílaba final. Então, fiz a separação silábica dessa palavra. Vou agora observar como cada sílaba está sendo formada, como cada sílaba aqui dessa palavra é constituída. Olha só, o C aqui é uma consoante, não é? O U é uma vogal e o N é uma consoante. Então, a primeira sílaba da palavra mundo, que é o é formada por uma consoante, por uma vogal e por uma consoante. E a última sílaba, o dó, é formada por quem? Por uma consoante e por uma vogal, ok? Vamos agora fazer a leitura da outra palavra. Qual é a outra palavra? Isso mesmo, é a palavra lixo. Quantas sílabas possui essa palavra? Olha só. Lixo. Eu abri a minha boquinha para pronunciar essa palavra 2 vezes. Lembram que cada parte da palavra corresponde a uma sílaba? Então, li é uma sílaba, o xó é uma outra sílaba. Então, a palavra lixo tem 2 sílabas, possui 2 sílabas. E essas sílabas, ao fazermos a separação silábica, vamos ter o seguinte, li, xó. Lixo. Fiz a minha separação silábica. Agora, eu vou verificar como cada sílaba está sendo formada. Olha só. A sílaba li é formada por uma consoante e por uma vogal, que é o i. A sílaba xó é formada por uma consoante e por uma vogal. Ok? E a outra palavra agora, pessoal? Qual é a outra palavrinha? Uma palavrinha que corresponde ao que nós devemos ter com o nosso meio ambiente. A palavra cuidado. Vamos pronunciar essa palavra com bastante atenção para verificarmos quantas sílabas possui essa palavra. Olha só. Cuidado. Quantas sílabas tem essa palavra? Isso mesmo, essa palavra possui 3 sílabas. Ao pronunciarmos essa palavra, saberemos também fazer a separação silábica dela de maneira correta. Olha só, como é que vai ficar a separação silábica dessa palavra? Lembrando que sílaba é cada parte da palavra pronunciada em uma única emissão de voz. Então, nós temos, cui, isso aqui tudo corresponde a uma sílaba, cui, da, é uma outra sílaba, dó, cuidado. E como é que cada uma dessas sílabas é constituída? Ela é formada por quem? Aqui nós temos, na primeira sílaba da palavra, cuidado. Primeira sílaba é a sílaba cui. Ela é formada por uma consoante, olha o Czinho de consoante, por uma vogal, por isso a letrinha V, e por uma outra vogal. Então, essa sílaba aqui, diferente das outras sílabas, das outras palavras que nós já vimos, ela é formada por uma consoante, uma vogal e uma vogal. Na sílaba da, a sílaba da está no meio da palavra. Se ela está no meio da palavra, ela recebe o nome de sílaba medial.
Por que sílaba medial, tia? Porque ela está no meio da palavra. E essa sílaba aqui, ela está sendo formada por quem? Por uma consoante e por uma vogal. E a outra sílaba, a última sílaba da palavra cuidado, a sílaba final, ela é formada por quem? Por uma consoante e por uma vogal. Percebam, ó, que em todas as sílabas que nós analisamos, todas elas possuem sempre o quê? Possuem sempre uma vogal, porque a vogal ela é a base de uma sílaba. O nosso planeta Terra, que é o nosso meio ambiente, ele pode ser chamado também de planeta azul, não é? Vamos analisar essa palavra, ó. Azul. Possui quantas sílabas? Isso mesmo, 2 sílabas. Qual é a primeira sílaba dela? Qual é o primeiro som? Qual é o primeiro pedacinho que nós falamos ao pronunciar essa palavra? Então a minha vogal aqui, ó, ela está sozinha, não está? Tem consoante acompanhando ela aqui? Não, mas ela representa uma sílaba. Corresponde a uma parte da palavra. Azul. Uma outra sílaba. Então, a primeira sílaba da palavra azul é formada apenas por uma vogal. E a última sílaba é formada por quem, ó? Por uma consoante, uma vogal e uma consoante. Perceberam, pessoal, o que eu quis mostrar para vocês? Que vamos ter palavrinhas em que a vogal ela irá representar uma sílaba. Isso pode ser a vogal A vogal E, o I, o O e o U, que são as vogais. E as consoantes? As consoantes sozinhas, em uma palavrinha, elas representam uma sílaba? Não, de maneira nenhuma, ok? É importante ressaltar que as palavras elas não possuem o mesmo número de sílabas. Vamos ter palavras que possuem 2 sílabas, ou seja, que ao pronunciarmos nós iremos abrir a nossa boquinha para emitir o som 2 vezes. Vamos ter palavras que podem possuir 3 sílabas, outras que vão ter 4 sílabas, outras que vão ter 5, 6, 7. Então, as palavras, elas não possuem o mesmo número de sílabas. Vamos ter também palavras que vão ter apenas uma sílaba. Como assim, tia? Isso mesmo. Ao pronunciar a palavrinha que possui apenas uma sílaba, eu só irei abrir a minha boquinha uma vez. Como é o caso, por exemplo, da palavrinha ar. Se formos pronunciar essa palavra, ar, eu só abri a minha boquinha, eu só emiti o som para pronunciar essa palavra uma única vez. Logo, essa palavra aqui só possui uma sílaba. Se ela só possui uma sílaba, eu vou separá-la? Não, ok? Essa palavrinha aqui, ar, é uma palavrinha que não se separa. Por quê, tia? Nós não vamos colocar o A aqui e o R aqui. Porque se nós fizermos isso, nós não vamos ter a palavrinha ar. Vamos ter apenas A-R, ok? Agora que vocês já sabem que a sílaba de uma palavra corresponde a cada parte da palavrinha pronunciada em uma única emissão de voz e que as palavras elas podem possuir quantidades de sílabas diferentes, além de poder ser formada, algumas sílabas serem formadas apenas por uma vogal, outras serem formadas por uma consoante e uma vogal,
outras serem formadas por uma consoante, uma vogal e uma consoante também, vocês irão abrir o livro de vocês na matéria de língua portuguesa, na página 59. Vocês irão fazer a leitura de todo esse conteúdo, certo? E com base na leitura, vocês irão respondendo alguns questionamentos que estão presentes aí. Concluindo essa etapa da atividade, vocês irão passar para a página 60, também presente na matéria de língua portuguesa, e irão responder essa atividade, que corresponde a um jogo rápido, que diz o seguinte, ó: escreva as sílabas que o professor ditar em cada quadrinho. Depois, escreva a palavra que se formou. Letra A. Peguem o lápis de vocês, que nós já vamos começar a fazer essa atividade. Olha só. Letra A. Sílabas. Cada sílaba que eu falar, vocês irão escrever dentro de um quadradinho. Então, vamos lá, ó. Ma, ca, co. Escreveram? Qual foi a palavra que vocês formaram? Isso mesmo, a palavra foi macaco. Perceberam que essa palavrinha possui, ó, quantas sílabas? 3 sílabas, não é? Isso mesmo, ó. Ma é uma sílaba, ca é outra, co. Macaco. Letra B agora. Primeira sílaba, ó. Ca, ra, me, lo. Qual foi a palavra formada? Isso mesmo, a palavra caramelo. E essa palavra possui quantas sílabas? Lembrando que a sílaba corresponde a cada parte da palavra pronunciada em uma única emissão de voz. Então, nós vamos ter, ó, caramelo. Essa palavra, então, possui 4 sílabas. Vamos passar agora para as sílabas da letrinha C? Olha só. Te, le, fon, né. Qual foi a palavra formada? Vocês escreveram no outro retângulo qual foi a palavra formada? Isso mesmo, foi a palavra telefone. Letra D agora. Gatinhos. Qual foi a palavrinha que vocês formaram? Isso mesmo, muito bem. A palavra corresponde a gatinhos. E essa palavra possui quantas sílabas? Quantas vezes você abriu a boquinha para pronunciar essa palavrinha? Vamos ver? Gatinhos. 3 vezes. Logo, essa palavra possui 3 sílabas. Segunda questão. Leia as palavras a seguir e separe-as em sílabas. Primeira palavrinha, ó, paz. Ó, quando nós pronunciamos essa palavra, ó, paz, eu só abro a minha boquinha uma vez. Então, essa palavra é uma palavra que só possui uma sílaba. Próxima palavra, amor. Quantas sílabas possui essa palavra? Como é que eu vou fazer a separação silábica dessa palavra? Para fazer a separação silábica e acertar, eu devo pronunciar a palavra com bastante atenção. Olha só. Então, aqui eu já vou ter uma sílaba. Ó. Mor. Eu tenho, então, 2 sílabas. A é a primeira sílaba e mor é a última sílaba da palavra. Tendo, então, essa palavra 2 sílabas. Próxima palavra. Dedicação. Aí vocês irão pronunciá-la, certo?
falando parte por parte da palavrinha e irão separá-la, ficando da seguinte forma, ó. De é outra sílaba, cá, outra sílaba, são. Essa palavra possui, então, quantas sílabas? Isso mesmo, 4 sílabas. Próxima palavra. Essa vocês irão fazer sozinhos agora, tá? Indiferença. Pronunciem a palavra parte por parte e façam a separação silábica dela. A mesma coisa vocês irão fazer com as palavras carinho e infinitamente. Para concluirmos, nós temos aí um desafio, ó. Agora, observe as letras que formam cada sílaba da atividade 2. Pinte os quadrinhos de acordo com as cores. Amarelo para aquele quadrinho em que as sílabas são formadas apenas por vogal. Procurem aí nos quadrinhos. Qual é aquele quadrinho em que a sílaba é formada, é constituída apenas por uma vogal e pintem na cor amarelo. Vão pintar na cor laranja as sílabas que são formadas por uma consoante mais vogal mais consoante. Irão pintar na cor verde as sílabas formadas por consoante mais vogal. Quais são as sílabas aí que são formadas por duas letrinhas, sendo que uma dessas letrinhas é uma consoante e a outra é vogal, seguindo essa ordem, tá, pessoal? Irão pintar na cor azul as sílabas formadas por consoante mais vogal mais vogal. Encontraram quais são os quadrinhos que possuem as sílabas formadas por uma consoante mais uma vogal mais uma vogal? Então, muito bem, pintem na cor azul. Vão pintar na cor vermelha as sílabas formadas por vogal mais consoante. E na cor roxa, as sílabas formadas por consoante mais vogal.